De volta com o Educador Entrevista, quarto bloco. Eu converso com o Everton agora. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na Educadora. Bom, Everton, a gente teve aí, né, período de quarentena, né, essa questão de uma vivência, né, diferenciada e ainda todo o aládio, a questão que se vê a respeito do coronavírus. É lógico que todo mundo, de uma maneira ou outra, teve algum impacto psicológico até agora nesse período de pandemia. Com certeza, nós estamos naquela fase íngreme, né, da montanha-russa, quando nós estamos naquela descida e está todos assim, né? No que acreditar, no que seguir, que notícia acompanhar, né? E aí vai causando resquícios em quem não tem e quem já tem algo, né? Já tem algum tipo de transtorno aí. É uma maneira, ou a pessoa ameniza essa situação, ou ela acaba aí se alarmando cada vez mais, julgando aí com relação à ansiedade, depressão e estresse. Então, se nós não unirmos aí de noticiários verdadeiros e por minutos no dia, não ficar o tempo todo, a sociedade pira. Uhum. E a gente tem vários fatores aí de mudança, né, que são interessantes de serem destacados. Primeiro, essa questão da informação, né, que a gente tem visto aí um volume gigantesco de informações, muitas vezes paradoxais, né, que se contradizem, e a população no meio desse tiroteio, né, no que eu confio, no que eu não confio, e não bastasse isso, tem um mar de fake news aí no processo, né? Então, muitas vezes não se tem um chão sólido ainda onde se pisar. Isso, de fato, causa um desgaste psicológico muito grande. Sim, quando nós temos um terreno incerto para pisar, né, vamos falar da questão da ansiedade. Quando nós temos um perigo iminente, por exemplo, estamos diante de uma situação ou de um assaltante ou de um leão, né? O nosso cérebro, ele ativa potenciais, né? Vamos falar aí da amígdala, que ela é aquele alarme de incêndio, né? Ele vai te preparar seus músculos, né? A corrente sanguínea aí, para você lutar com aquilo ou você fugir. Então, você tem aquele perigo na sua frente, né? Causando aí mais substâncias de adrenalina e cortisol no nosso organismo. Porém, quando nós temos um perigo, então, por exemplo, estamos numa rua escura, pode acontecer algo nessa rua escura de eu ser assaltado. Aquilo vai gerando aquele perigo que a gente, do desconhecido, e aí deixa o nosso alarme ativamente. Então, assim, constante. Então, se nós acreditamos aí, vemos fake news, não sabemos onde acreditar, terrenos incertos para pisar, vai sim piorar a nossa ansiedade, porque nós estamos dentro de casa. E aí você vai acreditando em qualquer coisa, em qualquer notícia, em sites que não são confiáveis, e aí você pode se munir de informações falsas e aí ativar seu cérebro para lutar ou fugir de um perigo que às vezes não é um perigo real. Uhum. E tem uma ferramenta simples, né? Esses dias eu via uma matéria interessante a respeito disso, das redes sociais, em especial o Facebook, né? Que falava uma coisa simples para a pessoa: olha, dá uma olhada na sua linha do tempo. Se lá tiver muitos quadradinhos com aquela informação assim, olha, esse conteúdo não está mais disponível ou foi retirado, né, pela rede social, quer dizer que você compartilha muito conteúdo falso, né? Então você tem que começar a rever aí as fontes das suas postagens, né, porque hoje, como a ferramenta ela acaba selecionando e triando, né, tem ferramentas de triagem das informações que são falsas, então a gente percebe que tem gente que na timeline lá tem um monte de quadradinho desse, né, que as informações foram retiradas, quer dizer que você está se alimentando de informação não verdadeira, né? Isso vai de fato impactar na tua análise da realidade. Não se mune de informações verdadeiras. Jogar para uma rede social para você alarmar outras pessoas, né, que também podem ser que não se munem de informações verídicas. Tem um conto chinês interessante para a gente citar aqui, que é a questão de um pai que vai estar muito atarefado, muito atrasado para sair para o serviço. E ele está com uma caneca de café na mão, uma xícara de café.
E a criança vem toda, né, eufórica para o pai, assim, ele derrama o café. Ele fica muito bravo com a criança, né, repudia ela, briga com a esposa, vai sair de casa, bate o retrovisor do carro na garagem, e aí o que acontece? Chega no serviço atrasado e perdeu o cliente. Então, o que fica para nós? O que você derrama dessa xícara? Se é uma virtude, né? Ou se é uma coisa, derramar fake news, derramar coisas que não são verídicas. Então, é um momento da gente refletir e pensar o que você está derramando na sua xícara para outras pessoas. Você está derramando virtudes ou você está derramando fake news, está derramando ódio, raiva, só criticar o governo, que, né, críticas não resolvem nada. Então é tempo sim, Luciano, da gente refletir o que nós estamos derramando para as outras pessoas. Se a gente quer derramar perfume ou se a gente quer derramar cheiro de enxofre. Ana Laura, com uma questão interessante. Nós tivemos aí, com essa questão da quarentena, um aumento da vivência da rotina familiar. Isso também impacta de uma maneira positiva, né? A família volta a se reconhecer, a interagir, né? Como é que tem sido pesado isso e como vocês têm acompanhado aí na psicologia essa ação? É um fator super positivo, estar entre os familiares, né? Se permitir viver de novo aquelas emoções que já estavam, né, esquecidas no canto do tapete pela falta de tempo por conta do trabalho, né? Muitos familiares aí reclamavam, né, dessas questões. Um tempo de reflexão também, além de ser muito positivo, estar com os filhos, né, estar com sua esposa, com seus pais. O que o Jung dizia antigamente, que o homem ele se esconde atrás da sua própria sombra. Então a sombra, elas são os outros. Então o que acontece? É sempre culpa da minha esposa, da criação do meu filho, é sempre culpa do meu filho, né, que é insuportável, é sempre culpa dos meus pais. Nunca é o eu. Então tá servindo, Luciano, esse tempo de coronavírus, para a gente baixar o nosso eguinho um pouco, saber que nós precisamos das relações sociais, dependemos do outro, que juntos somos mais fortes sim, construindo laços familiares, porque estavam destruídos os laços familiares, e aí a culpa não é só do professor, não é só da sua esposa, né? Você tem parcela de culpa, então não vamos esconder na própria sombra aí. Todo mundo tem uma parcela de culpa, e sim, o Covid está sendo muito positivo para reconstruir as relações familiares. E é interessante, né, até se tem uma brincadeira muito comum hoje que nunca os professores foram tão valorizados, né? Eu acho que essa compreensão da importância do professor na vida das crianças aí em especial, né? Agora que a família está tendo que acompanhar essa rotina escolar, né? Mesmo à distância, mas a família está mais presente aí nessa rotina. Sim, quando você chama um pai para fazer um adendo com relação à criança, às vezes eles vêm com 4 pés, né? Julgando que aquele professor é incompetente, que aquela diretora é incompetente, né? Que os profissionais em questão são incompetentes, só que está servindo também para você reconhecer o seu próprio filho dentro de casa. Aí liga aquele sinalzinho de alerta, opa, aquilo que o professor falou lá, o ano passado, está acontecendo e eu estou observando dentro de casa. Ligando um alerta aí para algo que pode ser tanto questões emocionais comportamentais, né, ou por autoritarismo demais, ou por permissividade demais, ou por algum transtorno aí que os profissionais vêm alertando e a família custa acreditar por conta de status social. Bom, a Meire aqui com a gente, parabenizando aí, né, o seu trabalho profissional e colocando alguns pontos que eu queria destacar, né? Ela faz arte aí para auxiliar na saúde mental e a gente percebeu também isso, né? Nesse período aí de confinamento, muitas pessoas retomaram as atividades artísticas, né? Os pequenos hobbies, aproveitaram para reorganizar a casa, né? Então isso também é uma ferramenta importante nesse período. Com certeza. Grande beijo para a Meire, uma querida, uma artista aí, né, nata. O que ela expõe nas obras dela, né, é o emocional que nós temos aqui por dentro, Luciano. Então, retomar coisas que estavam perdidas dentro de casa e ver que o nosso mundo não é só consumismo, né? Às vezes tem coisas dentro da nossa casa que nós não usamos faz anos. Estamos podendo aí ter aquela ideia de que eu consumo algumas coisas
e venho deixando de usá-las. Então, a arte é uma coisa, a parte da costura, o pessoal, né, trabalhando aí com arte em máscaras também, fazendo máscara aí para a população, uma forma de renda. Então, está sendo válido algumas coisas que estavam esquecidas aí em nossas memórias, né, que o brasileiro é muito ruim de memória, né? Então, algumas coisas que já estavam esquecidas, retomá-las nesse período. A arte é uma delas. E ela destaca um outro ponto também, né, que o distanciamento às vezes gerou uma proximidade, né? A gente percebe que nem todo mundo está na rede social, então muita gente começou a retomar a questão também do telefone, de ligar para saber como a pessoa está, né, refazer esse laço de contato que às vezes tinha pessoalmente, mas que esse período exigiu aí o distanciamento, mas muita gente recobrando inclusive contatos. Videochamadas, lives tem sido aí a sacada legal nesses tempos de pandemia, de estar mais perto do outro, de responder questões, né, abranger esse tema, porque ajuda muito em fake news. E aí você está próximo aí do seu parente, do seu familiar, por videochamadas, né, aquela emoção, por mais que tenha o contato, né, não pode o contato físico aí, mas o emocional não podemos deixar de lado. Então, está sendo tempos aí de resgatar esses carinhos, nem que sejam virtuais, mas está sendo benéfico, principalmente por pessoas que moram sozinhas, os idosos, né, que moram sozinhos, que estão conversando com os filhos por videochamadas, por redes sociais. Então, outro fator positivo. A Aline coloca também uma questão pontual aqui interessante. Nós vivemos agora nesse processo de, né, pequenas reaberturas, algumas ações. Ela coloca da importância da responsabilidade individual no combate da pandemia e das pessoas entenderem, né, que como a dengue ou outras doenças, a gente até falava disso no intervalo, tem também um caráter pessoal, né, que a minha ação reflete na saúde do outro. Com toda certeza. Nós temos de pensar e refletir muito mais, porque nós dependemos dos nossos cuidados pessoais, nossos cuidados básicos e primitivos de higiene, para depois haver o contato com o outro. E que bom seria se cada um fizesse a sua parte, né? Eu e minha família, mais a família do vizinho, mais o meu bairro e mais a minha cidade, por aí vai crescendo. Infelizmente, nós estamos vendo que algumas pessoas acham que é bobeira, né? Que não precisa se cuidar, que não é para isso. Mas aí você não se cuidando, você afeta uma pessoa que está tentando se cuidar. Então é muito importante esse cuidado individual, sim, e não esquecermos outras doenças aí também. Então, hoje nós vivemos um cenário que só existe o Covid-19. Se aconteceu algo, é o Covid-19. Então existe a dengue, existe outras aí doenças aí que vêm sendo esquecidas. Então, se atentar para isso, que não existe só o coronavírus agora. Quando falávamos também das ações, né, de prática de prevenção psicológica, o Arthur colocando aqui, né, e quem já faz tratamento, né, precisa redobrar os cuidados com essas pessoas, como avaliar isso, porque a gente sabe que é um período um pouco mais tenso. Sim, é um período de muita atenção. Quem já faz o tratamento, tá? Seguir primeiramente com as normas que a saúde vem orientando aí, e depois com os atendimentos que você vem fazendo, por exemplo, um atendimento psicológico, né? De você seguir orientações da sua psicóloga, seu psicólogo, por exemplo, relacionada à ansiedade, depressão ou outro tipo de coisa. E até crianças também nesse período, porque a ansiedade infantil já está com dados alarmantes aí de percentuais na nossa população. E aí, não tratando, não passando tanto essa ansiedade para as crianças também, não iremos gerar aí futuros transtornos de estresse pós-traumático. Então, é muito importante tanto as recomendações da saúde e de sites confiáveis e não em grupos de WhatsApp, né? O OMS, o SUS, o Ministério da Saúde, e também continuar com os atendimentos aí, trabalhando prevenção, que é muito importante. Hoje, trabalhar prevenção
para depois não trabalhar uma doença, né? Uma possível doença ou transtornos aí futuros. Com relação à questão das redes de apoio, né, o Ricardo colocando aí que viu matérias com crescimento de procura, né, a rede de apoio, como o caso do CVV. Né? De fato, esses momentos também têm esse reflexo. Tem sim. O CVV ele vem desde de setembro do ano passado com relação ao Setembro Amarelo. Foi trabalhado, colocou para a sociedade de maneira generalizada, porque há muitas pessoas que não faziam ideia da questão do CVV. E depois, futuramente foi trabalhado neste ano o Janeiro Branco também com ações do CVV para essa ajuda. O portal de psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia, fez a plataforma do EPSI para atendimentos online de orientações voluntárias aí para pessoas que necessitem nesse período, porque se eu moro sozinho eu posso me sentir perdido, e aí a quem recorrer? Posso recorrer sim ao CVV, posso recorrer ao portal aí da psicologia para que eu me informe e aí eu não fique naquela coisa íngreme da montanha-russa, né, para que lado eu corro. E a Mariana, né, parabenizando pela entrevista e colocando justamente a questão das pessoas que ainda estão em confinamento, em especial aquelas que são grupo de risco, né, de como preencher as suas atividades para impactar menos aí essa pressão do momento. Mariana, boa tarde, agradeço aí o feedback. Bom, primeiro nós estamos aí num processo de reaprender, de resiliência, né? De encarar o problema de frente e como vamos planejar e raciocinar devido ao que está acontecendo. Se for público infantil, eu acho que os jogos de tabuleiro, resgatar aqueles jogos de tabuleiro, menos celular, mais jogos de tabuleiro, que é o que vínhamos dizendo aí, né, há anos atrás, aí, de resgatar essas brincadeiras aí simples que criança adora. O adulto se ocupar de coisas que ele não vinha fazendo há muito tempo, como citamos aqui, que é o caso da arte, que é o caso de coisas que lhe dão prazer, de você conversar consigo mesmo, o que lhe dá prazer, né? Tirando que você não pode trabalhar, que você tem que ficar dentro da sua casa, confinado. O que lhe dá prazer nos dias atuais? Quais as atividades que você gosta? É uma música, né, uma meditação, atividade física, é conversar com o outro por videochamadas, é uma leitura? Porque hoje em dia, um dado alarmante para a gente colocar aqui, Luciano, tem explodido muitas farmácias e acabado com bibliotecas, com parte de leitura. Então, assim, doenças crescendo, medicamentos crescendo, drogarias e a parte de leitura, a parte de um espaço para leitura não temos. Então, assim, lazer, entretenimento, praças, né? Praças, entretenimento, estamos perdendo isso. Hoje as pessoas recorrem mais à questão da medicação do que um entretenimento saudável como leitura, estudo, uma praça, uma atividade sadia com o outro. Então, procurar e resgatar coisas que lhe dão prazer aí atualmente, pensar e refletir. Também é importante justamente pensar nisso, né? De criar essa rede saudável, como você bem coloca, né? De ações saudáveis aí para o dia a dia. Quando a gente pensa, né, pensando em faixa etária aí, dos idosos de um tempo atrás, todos tinham uma habilidade, né? Um crochê, um tricô, né? As suas práticas. Hoje a gente vê isso muito menos, né? O que era comum. Então a gente tinha essas distrações mais na rotina, essas atividades mais na rotina, e infelizmente isso foi se perdendo. Foi se perdendo com o passar dos anos. Tinha o crochê, tinha a questão do caça-palavras, né? A pessoa ali exercitar a mente. No entanto, que tem subido os casos de Alzheimer, porque quando a gente não exercita a nossa mente, não exercita a nossa memória, nós somos mais propensos aí a ter perdas de memória futuras aí e um possível Alzheimer. Então, perdeu-se esse resgate de sempre estar aí em exercício com o nosso cérebro, de caça-palavras, seja um crochê, né, um tricô ou outras atividades que os idosos adoram. Então,
aos poucos, com o passar dos anos, aí foram se perdendo esse tipo de atividades aí para ficar em celular e televisão. A Adriana coloca uma questão também interessante. Se fala muito das mudanças de relação depois desse período e de um repensar da sociedade. Como é que você vê essa questão? Se de fato algo nesse sentido vai se concretizar e mais do que isso, né, da postura que as pessoas estão tendo nos últimos anos, né, de muita crítica, pouca participação real nas ações cotidianas. Nós podemos colocar de exemplo a Revolução Francesa, que após o pessoal ter sido degolado lá na época, as pessoas que sobreviveram, elas saíram às ruas com muitas roupas, né, exibindo o pescoço, né, com cachecóis, a época da moda. Então, assim, após tempos de guerras e tempos de pandemias, pela história, nós temos aí exemplos de que veio a sociedade, ela se juntou ainda mais, vieram a felicidade novamente, tá? E uns construtos que eles haviam perdido na época, que são essas relações sociais. Então, sim, foi um fator positivo para a sociedade estar aí unida novamente. Então, aí não sabemos aí quando vamos acabar, porque nós não somos os gurus aí dos fake news, né? Que agora é o pico, agora é o pico, agora é o pico. Então, assim, eu acho que é o momento de nós falarmos assim, eu não sei e ok, e está tudo bem, porque nós não sabemos de nada. Tanto os governantes nossos estão perdidos, como a população também. Então, vamos viver o hoje, o aqui e agora, tá? Focar nisso, nessa questão de resiliência, e vai ser um fator positivo sim, porque vai unir cada vez mais a sociedade nos tempos atuais. Perfeito. E o que ela coloca, né, disso, né, das pessoas nesses tempos de internet aí que apontam demais o dedo, mas que, né, pensam mais na atitude dos outros do que nas próprias atitudes. O ser humano hoje está com essa questão, né, Luciano? Nós até havíamos colocado isso fora do ar, que você faz uma pergunta para alguém já pensando na crítica, já pensando numa resposta crítica, né, de não alavancar o outro, mas sim diminuí-lo. Então, infelizmente, hoje a sociedade está posta com essa questão de crítica. Redes sociais, então, nem se fala, porque você nunca agrada alguém. Uma coisa que você posta, a pessoa vem com os 4 pés, com críticas. Então, é o momento, sim, de olhar para dentro de si, olhar para o outro, porque este é um dado mais difícil de acontecer, Luciano. Pegando o gancho de um livro para indicar aqui, que são as 21 lições do século XXI. Tem um dado demográfico lá, que o autor cita, no ano de 2019, no mundo todo, 70 milhões de pessoas morreram. Dentro dessas 70 milhões, 700 mil foi questões de violência e assassinato para com o outro, né? Então, uma pessoa fazendo uma violência com outra pessoa. Só que aí o que aconteceu? De 20%, 15%, diminuiu para 1%. E aí o que acontece? Que eles foram ver 900 mil pessoas se suicidaram. Então, assim, o que nos mostram? Que as pessoas hoje, para olhar dentro de si, está mais difícil. E quando a gente está isolado e sozinho, fica mais difícil da gente conviver com os nossos fantasmas e com os nossos monstros internos. Tem até uma frase famosa de Jung que ele fala: quem olha para fora acorda, e quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então é tempo da gente acordar, se olhar antes de criticar e ir de 4 pés com o outro. Porque hoje está muito fácil criticar e pouco fazer. E de fato é interessante pensar nisso, né? Da falta mesmo de empatia do período, né? Porque as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? Não pensam, olha, eu agiria de uma maneira diferente, né? Eu faria de uma outra forma, e até na questão prática dos sentimentos mesmo, né? Olha, o quanto isso que eu estou me posicionando, ou a maneira que eu estou me posicionando afeta o outro. Sim, o egocentrismo hoje está alarmante na nossa sociedade, né? E aí vira um adultocêntrico, né? Que é um adolescente que coloca o eu na frente do nós, tá? Então a falta de empatia
tem sim sobressaído nos dias atuais. Eu não apoio o outro, mas eu prefiro criticá-lo, né, que é a melhor maneira. Só que assim, ó, a gente pensa que quando nós estamos criticando o outro, claro que nós não somos perfeitos, mas é uma maneira da pessoa se esconder, tá? Então eu vejo, igual aqueles negocinhos que colocam na porta de hotel, não perturbe. As pessoas vivem nesse negócio de não perturbe para não me aproximar de mim, porque eu não gosto de ouvir críticas. Aí ele tinha que virar para a clínica e colocar arrume o quarto, se arrumar, né? Se arrumar, se ajudar, para ter empatia com o outro e ajudar o outro. Sem dúvida. Porque é exatamente isso, né? Às vezes o peso da crítica com o outro é muito maior do que com a autocrítica. Sim, com certeza, porque quando você faz a sua autocrítica e você você teve uma educação, por exemplo, que você nunca gostou de ouvir os nãos que a vida lhe dá. Você vira, né, um adolescente adultocêntrico, né? E aí você, não gostando das frustrações, não lidando com as frustrações, são pessoas aí que, né, tentam se cortar ou vai para a violência com o outro, não suportar aquela autocrítica, né? Porque eu fazer autocrítica é muito difícil. E quando o outro me critica, me afeta mais ainda. Então, olha que legal, se a gente puder fazer essa autocrítica, essa autoanálise conosco, por que não? Aí depois eu estou disposto sim a ajudar o outro, porque aí nós podemos ver o outro com menos críticas e mais soluções. Everton, para a gente encerrar aí, né, vamos dar umas dicas, né, para esse período, né? A gente sabe, como bem colocado, que a gente não tem certeza de quanto tempo a gente ainda vai viver nessa dinâmica, né, mas quais seriam as ações para as pessoas terem um pouco mais de equilíbrio nesse período? Seguir as orientações, primeiramente, de sites confiáveis, de sites aí que não são fake news, qualquer coisa, áudios aí que vocês recebem em grupos de WhatsApp, não acreditar em qualquer coisa, ver menos notícias durante o dia, porque isso vai deixando o nosso cérebro em estado de constante alerta, né, gerando ainda mais ansiedade. Ocupar com coisas que não estávamos ocupando anteriormente, né, como uma leitura, por exemplo, retomar aí os idosos a questão do crochê, passatempos aí de caça-palavras, inventar aí brincadeiras, retomar brincadeiras com a criança, por exemplo, de pique-esconde, pique-rela, bolinha de gude, né, que hoje está em extinção, esse tipo de brincadeira aí. E também relacionado à ansiedade. Há pessoas que já têm o transtorno de ansiedade, tá? Uma das maneiras são, tem no YouTube técnicas de respiração para lidar com esse momento aí de pandemia. Há técnicas de respiração que você faz de você segurar o ar o máximo que você puder e depois soltar, porque aí você controla o gás carbônico e o oxigênio que você vem respirando. Então isso vai acalmando o seu cérebro e vai acalmando o seu corpo, porque quando uma pessoa tem ansiedade, ela descarrega a corrente sanguínea, ela fica muito mais rápida para preparar os músculos para uma luta ou fuga. E quando você controla a sua respiração, você diminui a sua taxa aí de ansiedade. Então, pessoas que não têm o transtorno e pessoas que têm o transtorno, fazer meditação, atividade física, ocupar só com notícias verídicas e sites confiáveis, ver menos notícias durante o dia, ajuda e muito nos dias atuais a prevenir aí possíveis transtornos e estresse pós-traumático aí pós-pandemia, né, Luciano? Perfeito. Everton, obrigado sempre pelo carinho aqui, pela atenção com o programa. Esperamos aí ter feito essa ponte com a comunidade para repensar um pouquinho das atitudes nesse período e para poder tirar o melhor proveito desse período difícil que nós estamos vivendo. O programa está sempre à disposição para fazer essa ponte. Eu que agradeço aí, faço um adendo ao pessoal para sempre cuidar, não esquecer agora a parte da mente, mas, né, porque o pessoal vem preocupando muito com o físico, mas cuidar da mente, né, usamos a logo aí do Janeiro Branco, quem cuida da mente cuida da vida, então vamos pensar nisso, trabalhar prevenção e não só a doença em si. E uma boa tarde a todos e agradeço a educadora pelo espaço mais uma vez. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã a partir das 11 aí com as informações aqui da cidade. Até lá.